E aí, galera? Fala, beleza? Queria falar para vocês, tem muito tempo que eu quero falar sobre esse tópico, que é o melhor jeito de aprender inglês, na minha opinião. Bem, assim, eu acho que o melhor de todos é ensinando alguém. Mas para ensinar alguém, você tem que aprender alguma coisa também para você conseguir passar para frente. Eu vou contar a minha experiência com o inglês, como que eu comecei a falar inglês e como que eu acabei me tornando professor de inglês também. Isso é muito estranho, até hoje é estranho falar que eu sou professor de inglês, mesmo já tendo por volta de uns 5 anos ou mais que eu já faço isso. Enfim, vamos direto ao ponto. Quando eu era criança, eu odiava inglês. Eu era jovem e eu pensava que americano, capitalista, eles que têm que aprender português. Olha a audácia dessa criança. Eles que têm que aprender em português, não eu que tenho que aprender inglês. Mas todos os jogos que eu jogava, todas as músicas que eu escutava e todas as séries que eu assistia, elas eram americanas ou elas eram inglesas mesmo, né? Porque tem diferença. Mas assim, o idioma dos jogos, a língua que era passada pra gente era em inglês. Às vezes você tinha a opção de espanhol. Quando tinha, eu até arriscava porque é similar. Tem muita coisa que é parecida e você tentava enganar. No inglês você não tinha nada. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi era o One-Eyed Man, que era tipo um homem de um olho só. Ele era um personagem num jogo, numa taverna de um jogo de RPG. Mas enfim, vamos falar do ponto de como aprender inglês. Muitas pessoas, em algum momento, talvez você, em algum momento, você falou isso. A criança aprende tão fácil. Bom é ser criança, porque criança aprende com uma facilidade. Mas assim, se você bota um desenho ali para criança, um Mulan, qualquer desenho da Disney, quantas vezes essa criança assiste a esse desenho? Você não consegue contar, porque a criança assiste em loop, ela não para de assistir. Ela assiste o mesmo filme 4, 5 vezes por dia ao longo de alguns bons meses. Como é que ela não aprende? Ela vai aprender, é repetição, é exercício. Se ela está exercitando, ela vai aprender. O que acontece, eu acho que com a gente, o adulto, ele já não tem mais paciência de ficar repetindo coisas óbvias ou que, já entendi. O adulto, ele precisa de mais contextos. Ele precisa, talvez, ver aquela repetição em contextos diferentes para que ele crie a assimilação. Então, é possível aprender inglês também por repetição. Mas o ponto que eu quero fazer aqui com relação à criança é, a criança aprende, de fato, ela vê filme, desenho, 1 milhão de vezes em loop e ela vai aprender, quer ela queira ou não, porque ali ela quase não tem opção, é tantas vezes que ela vê a mesma coisa, por isso que criança aprende as coisas. E a gente é preguiçoso. O adulto, ele não repete, ele faz, ele entende e fala assim, já entendi, e ele não quer fazer a parte da repetição, que é trabalhar o conhecimento que ele aprendeu. Então tem que repetir, tem que fazer alguma coisa em inglês. Estude em inglês. A interpretação que eu faço disso é bem parecida com o que eu falo com todos os alunos que eu já tive. Saiba o que você gosta de fazer. Você gosta de escutar música? Beleza, ponto. Música, tem muitas músicas em inglês. Será que você não consegue achar uma música internacional, uma música em inglês que você gosta, que você consiga dar um passo além, não só escutar e gostar da música, mas talvez ler a letra? Tentar em algum momento cantar um pedacinho junto, tentar entender em algum momento o que você está cantando, tentar entender mais desse artista, procurar talvez uma entrevista desse artista num talk show, tentar avançar, sair dessa inércia de só fazer o básico. Dá um avançozinho. Tem um personagem, tem uma pessoa, na verdade, que eu acompanho há muitos anos. O nome desse cara é Carl Sagan 42. Na verdade, é o nome do canal dele, né? Porque o nome dele é Andy. É esse cara que vocês estão vendo agora. Yes! Yes, it's so good. This is the level that I've wanted since a dish best served mold. All right, y'all. 7-year Mario Maker has begun. It's organized by a different group of people this year, so that's why it's the 7MMC instead of 7YMM for 7-year Mario Maker. It looks amazing. Viu como? Ele só tá jogando um joguinho ali do Mario. Vou falar pra vocês, eu não tenho esse jogo, eu não jogo esse jogo, não sei qual foi a última vez na minha vida que eu joguei Mario, mas há muitos anos eu assisto esse cara. O que ele tem de interessante?
A verdade é que eu não sei, ele se diverte com o que ele está fazendo e eu gosto de assistir. E dali eu tirei muita informação em inglês, aprendendo ali, assistindo. Por causa do quê? Eu tô vendo o contexto. Quando ele pega o casco da tartaruga, ele joga na parede, pula da parede, o casco bate na parede, volta nele, ele pula de cima do casco e ele chamou isso de shell jump, não precisa ter uma tradução. Eu já entendi. E aquele movimento que ele faz é um shell jump. E tá tudo bem. No inglês, muitas das vezes você não precisa tentar buscar uma tradução. Muitas vezes também não tem tradução. Tem um paralelo, mas não tem a tradução. Você só consegue ir adaptando. Tá, onde eu quero chegar com isso? Eu gosto de jogo. Eu aprendi inglês jogando. Acredito que um dos momentos que eu mais me desenvolvi foi por volta de 2011, onde eu jogava um jogo online chamado Terra. Are you okay, Green? Are you okay? I'm just feeling. Are you okay? E eu tinha alguns amigos nesse jogo e eu decidi que eu não ia fazer amizade com um brasileiro dentro desse jogo. Eu ia procurar os gringos, porque pelo menos eu ia ter uma desculpa de estar jogando aquele jogo tanto tempo. Se eu fosse passar 4 horas por dia, todos os dias, né, adolescente, tem tempo, jogando alguma coisa, que eu tirasse algum proveito disso. Todo dia num programa chamado Raid Call, que era tipo o Discord ou Skype ou programa de conversa de voz, eu ficava conversando com aqueles amigos. A gente fazia atividades dentro do jogo junto e conversando. E eu tentava arriscar uma piada, eu tentava arriscar falar alguma coisa, me comunicar. E eu era entendido. Não se preocupem com o seu nível de inglês. Se você já consegue comunicar, se você consegue ouvir, entender, consegue falar o que você quer falar, talvez dar uma volta um pouco maior para chegar no seu objetivo, você já está se comunicando. Assim, isso já é 99%, mas você só precisa talvez dar uma aperfeiçoada. Até aí tudo bem, mas encontre algo que você gosta. Tem gente que gosta de ler, compre livros em inglês. Compre livros simples, não precisa comprar um livro extremamente avançado em inglês. Compre um livro simples. Tem gente que gosta de ouvir música, cante. Importante é isso. Eu tenho vergonha, cante sozinho. Leia a letra, pelo menos. Não precisa cantar. Leia a letra junto ou com os olhos, que seja. Presta atenção na pronúncia. Isso tudo vai te ajudar. É claro que quando você aprende inglês por conversação, na hora que você tem que fazer um curso, você tem que ser o professor de um curso, você vai esbarrar com gramática muitas das vezes ali. Então, muito do que soava natural para mim, eu fui vendo as comprovações na gramática, de é assim, é por isso que se fala desse jeito. Tá, eu sei na prática, mas agora estou vendo também como é que funciona. E sempre que você estiver aprendendo alguma coisa, você não pode ser arrogante. Sempre alguém pode também te ensinar mais. Você tem que saber que você não sabe tudo, você tem que ter certeza que você não sabe tudo. Eu lembro de aluno meu que entendeu melhor o livro falando, isso acontece por causa disso. Aí eu falei assim, nossa, é mesmo? Ela, é. Eu falei, interessante, legal, isso eu não sabia. Eu não tinha vergonha de falar que não sabia. Você tem que praticar o que você está querendo fazer, de transforme o seu ambiente mais inglês. Eu duvido que não existe uma atividade que você gosta de fazer que não exista conteúdo já dela em inglês. Procure, repita. De início vai ser difícil. Passe seu celular para inglês, passe seu computador para inglês, tudo em inglês. Uma outra coisa que muitas pessoas falam é para aprender inglês, eu viajaria para os Estados Unidos, para o Canadá, para o Reino Unido e lá eu ia ter que me virar. O que é esse se virar? É imersão. E quando você transforma todo o seu ambiente para a língua inglesa, você está fazendo a sua própria imersão. É isso que você precisa. Sua televisão tem que estar conectada num canal que só fala inglês. Você tem que assistir vídeos que só falam inglês. Isso é cansativo. Eu fico cansado de escutar, eu quero escutar o português, que é mais fácil. Por isso que eu estou falando, não é para estudar. Procure algo que você gosta, que seja do seu interesse, porque você não vai sentir que está estudando. Por exemplo, do vídeo que eu mostrei, quantas horas você acha que eu passei escutando aquele vídeo, vendo vídeos e mais vídeos dele? Então, ele sempre lança mais ou menos 1 ou 2 vídeos por semana. Então, ele fala de diversos tópicos. E esse é outro ponto. Você acostuma com a voz de quem fala, com o ritmo, com o jeito. Então, você tem que buscar pessoas diferentes. Esse cara que eu citei, o Andy, ele também é doutor em microbiologia. Então, ele fala de vacinas, ele fala de ciência enquanto ele está jogando. Então, isso torna
o conteúdo interessante e diversificado. Então, esteja imerso. Transforme o seu ambiente, porque é o ambiente que vai mudar você. Agora, se você continua com preguiça porque é mais fácil assistir dublado, nem uma legendinha em português você está colocando nas suas séries, então não vale tanto a pena. Eu ainda quero falar num próximo vídeo da diferença de você fazer aula com um professor particular e fazer aula num curso de inglês. Mas isso a gente fala num outro vídeo. Valeu? Até a próxima!